Graça e a paz do Senhor. Amém? A você que está nos ouvindo pela emissora de rádio, queremos também cumprimentá-lo com a graça e a paz do Senhor. E você que está mais distante, na internet, quem sabe lá do outro lado do mundo, receba também esta mesma graça e essa mesma paz. Para nós é uma alegria estar mais uma vez com os irmãos e nessa primeira quinta-feira do ano, nós hoje estamos um pouco desfalcados, né? Uma tempestade que antecipou aí ao horário do culto, então muitos irmãos que não têm veículo próprio não puderam vir, mas estão conosco no rádio. Eu tenho certeza que estarão fazendo no final a sua campanha, e também aqueles mais distantes que estarão conosco na internet. Irmãos, nós estamos concluindo, creio eu, que concluiremos hoje um estudo que começamos o ano passado, né, sobre anjos. E nós estamos vendo como os anjos são, como eles agem, e também estamos falando ultimamente sobre anjos caídos que são os demônios, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus em eras imemoriais, nós não sabemos quando, mas houve uma rebelião no reino celestial, e Satanás, que até então era Lúcifer, ele foi expulso de lá, e com seus seguidores, 1/3 dos exércitos celestiais, seguiram a Lúcifer, e ele então, a partir dali, é chamado na Bíblia de Satanás, que quer dizer adversário de Deus e adversário dos homens. Eu quero dizer que se Satanás pudesse, se Deus permitisse, ele já teria destruído a humanidade. Ele odeia o homem. Ele odeia o homem porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o homem, ele vai ocupar aqueles lugares que Lúcifer, quando era querubim, que dirigia o louvor, a adoração no céu, ele ocupava. O homem foi criado depois da queda de Lúcifer. Então o homem foi criado para o louvor e glória de Deus. A Bíblia diz isso, que nós somos criados para o louvor da sua glória. Então, irmãos, é muito importante que você saiba que você tem um inimigo implacável, mas que você tem também autoridade sobre Satanás e sobre todos os demônios. E nós estamos baseando esse estudo que nós estamos fazendo no versículo 14 do capítulo 1 de Hebreus, que todos nós acho que já sabemos de cor, quando o autor da carta aos Hebreus pergunta: não são todos eles, referindo-se aos anjos, não são todos eles anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, os anjos estão aqui para servir os homens, para trabalhar em nosso favor. Isto é fundamental que você entenda. Agora, irmãos, nós estávamos falando na última quinta-feira, no dia 27 do ano passado, eu estava falando então sobre a base da nossa fé. Porque para expulsar demônios, nós precisamos ter fé. Jesus diz que nós podemos usar o seu nome, mas não adianta nada você usar o nome de Jesus sem fé. É a mesma coisa que você ensinar um papagaio a falar o nome de Jesus e ensinar ele uma frase, ele vai falar, mas para ele não tem significado. A frase que ele vai falar é a mesma que você poderia ensinar outra, louro que é biscoito, né, que é o mais comum. Ele vai aprender, você chega com um biscoito perto dele, ele não quer nem saber de biscoito, porque ele não sabe o que está falando. Então, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter um fundamento. A nossa fé tem um fundamento, e o fundamento é a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. E nós estávamos falando então, vendo alguns versículos que nos mostram a base da nossa fé. Qual é a base que nós temos para ter vitória sobre o reino das trevas?
A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, mas às vezes parece que não somos. Parece até que nós somos mais do que derrotados. Quantas vezes a gente conversa com a pessoa e quando ela começa a desfiar ali o seu rosário de agrúrias, de dificuldades, parece mais uma pessoa derrotada do que uma pessoa vencedora. Por quê? Porque ela não sabe enfrentar os seus inimigos. Ela nem conhece os seus inimigos. Por quê? Via de regra, não conhece a palavra de Deus. É por isso que Deus falou ao profeta Oséias no passado: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então você está aprendendo sobre anjos e sobre demônios. E sobre os demônios nós estamos aprendendo como combatê-los. Hoje nós vamos aprender então, no encerramento desse estudo, como se faz uma batalha espiritual. Como é que você dá ordem e as coisas acontecem no mundo espiritual e vai refletir no mundo físico. Eu digo para você com toda certeza, a experiência me tem mostrado isso, que reflete no mundo físico. Porque o mundo espiritual nós não vemos, mas ele é real. Assim como a nossa fé também, ela é baseada na palavra de Deus. Irmãos, Jesus conquistou uma vitória quando ele derrotou Satanás na cruz e na ressurreição. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Aprenda isso. Porque ele sabia que na cruz ele seria derrotado. Por isso, o primeiro confronto que Jesus teve cara a cara com o diabo, logo depois do batismo, quando ele ia começar o seu ministério de pregação, foi uma proposta atrevida que o diabo fez a ele. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória e as riquezas dos reinos, e lhe fez uma atrevida proposta: se tu, de joelhos, me adorares, tudo isso te darei, porque é meu, me foi entregue e eu dou a quem eu quero. O que Satanás estava oferecendo a Jesus era glória sem cruz. Glória, poder, fama sem cruz. Mas Jesus rejeitou e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então eu quero dizer para você, meu amado, que nós precisamos entender que Jesus conquistou para nós, na cruz e na ressurreição, uma vitória definitiva sobre o pecado e sobre o reino das trevas, a começar do cabeça, que é Satanás, e todos os demônios. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 2. Eu vou ler e você vai acompanhando. No capítulo 2 de Colossenses, versículo 13 até 15, diz assim: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, isto é, deu vida juntamente com ele, Jesus, perdoando-nos todos os delitos ou todos os pecados. Agora preste atenção. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E, esse versículo é chave, e, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Quando Jesus disse: está consumado, naquele momento Satanás estava liquidado, derrotado definitivamente. E Jesus nos conseguiu esta vitória. E essa vitória é nossa, é daquele que faz uma aliança com Ele de vida eterna. Portanto, a partir deste momento em que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, porque Deus não deixou ele lá, ele ressuscitou o corpo dele e o trouxe de volta e disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Gerei no sentido de ser um homem agora, porque antes existia Deus o Filho no céu. Hoje existe um homem assentado à direita da majestade. E este homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Ele é o primogênito, diz a Bíblia, dentre os mortos. O primeiro gerado dentre os mortos. Quando ele veio para a terra, ele era o unigênito do Pai, o único gerado. Mas ao morrer e ressuscitar, ele se tornou o primogênito dentre os mortos. Ou seja, de uma grande família que Deus está organizando no céu, colhendo aqui na terra e levando para a sua família eterna, que nós somos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos os irmãos do Senhor. E Ele é o nosso irmão mais velho. A Bíblia fala isso em Romanos 8. Mas aqui está uma base para nós acreditarmos que Satanás, ele foi despojado, os principados e potestades, e despojado. Para você despojar alguém, você primeiro precisa vencer. Essa linguagem é uma linguagem militar. Você vence a pessoa e toma dele tudo que ele tem. O que Satanás tinha? Ele tinha toda a humanidade debaixo, vamos dizer assim, da lei do pecado e da morte. A partir dali, Jesus tomou dele a possibilidade dele manter eternamente as pessoas perdidas. Ou seja, aquele que crê pode ser salvo através de Jesus Cristo. E ele então os exibiu publicamente e dele triunfou na mesma cruz. Aqui está então a vitória de Jesus na cruz e na ressurreição. Por causa disso é que Jesus falou em Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20, como eu já falei na última ministração, Jesus enviou 70 discípulos de 2 em 2 nos lugares por onde ele iria passar, operando milagres, curando os enfermos, etc., expulsando os demônios. E a partir do versículo 17 de Lucas 10, os discípulos voltaram. E a Escritura diz assim: voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que são símbolos de principados e potestades, demônios, chefes, aqueles poderosos, serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegrais, ou não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então, se você tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, você tem autoridade sobre o reino das trevas. Porque você não está mais naquele reino, você está no reino da luz. Eu já expliquei isso na última quinta-feira que falamos. E para não deixar dúvida, volte um pouquinho. Acha o Evangelho de Marcos, o último capítulo, capítulo 16, o versículo 17, quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, no momento em que ele estava subindo, para assunto ao céu, para ir definitivamente, depois da ressurreição, versículo 17 de Marcos 16 diz assim: e estes sinais, é Jesus falando, acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. Agora, para você entender bem isso, em meu nome, em nome de Jesus, expulsar os demônios, você tem que entender o que aconteceu. Por que é que Jesus, ele recebeu esse poder? Ele recebeu esse poder, irmãos, porque em Filipenses, agora vai um pouco mais para frente, a carta aos Filipenses, nós temos uma revelação no capítulo 2, que o apóstolo Paulo nos traz. Eu estou te dando a base da nossa fé para expulsar demônio e para qualquer coisa. Tudo que dependa da fé estão explicados aqui nesses versículos. No capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma revelação extraordinária. A partir do versículo 5 está escrito assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que devia se aferrar,
mas esvaziou-se a si mesmo, foi ele mesmo que se esvaziou, tomando a forma de servo, isto é, de homem, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, isto é, no inferno. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está a vitória de Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele foi feito Senhor e Cristo. E Deus deu a ele um nome. E Deus ordenou a todos, demônio, anjos, quem está nos céus aí, céus, cosmos, né? São anjos, demônios e homens e também até no inferno. Deus deu a ele autoridade e deu a ele um nome que é sobre todo nome. Veja bem, hoje Satanás, os demônios são obrigados a obedecer. Mas eles sabem que Jesus Cristo é Senhor. Ele sabe que Deus deu todo o poder a Jesus. Quer ver? Volte em Mateus, agora no último capítulo de Mateus, capítulo 28. Estou fortalecendo a tua fé, a base da nossa fé. Capítulo 28, naquele mesmo momento, quando Jesus estava subindo aos céus, que eu li em Marcos agora há pouco, agora nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os últimos versículos, versículo 19, 18, diz assim: E aproximando-se Jesus dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade, outras versões diz, todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus tinha e tem todo o poder, e Ele transferiu todo o poder dos céus e na terra para o seu Filho Jesus, que se tornou um vencedor. E Jesus fez o quê? Ele disse, olha, foi-me dado. Foi dado por quem tinha. E o único que tinha todo o poder e tem todo o poder é o Pai. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Jesus recebeu especificamente todo o poder nos céus e na terra. Agora Jesus transferiu o poder da terra para a igreja, quando ele disse assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou, o verbo aqui é presente no indicativo, não é futuro, não é eu estarei, é eu estou todos os dias convosco até a consumação do século. Então Jesus tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. E ele transferiu para a igreja. É por isso que a tarefa de expulsar demônios, de desfazer as obras do diabo, pertence à igreja. E a igreja, a Bíblia diz que ela é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Jesus é a cabeça está no céu. Mas o corpo está na terra, que é a igreja. Igreja aqui, irmãos, é bom falar, que nós estamos no rádio e na internet, não se trata de denominações. Igreja aqui é formada de todos aqueles que nasceram de novo, que receberam um dia Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e estão seguindo a Jesus, estão obedecendo a Jesus, estão vivendo uma vida que agrada a Deus. Esses que fizeram esta aliança, esses são a igreja, ou pertencem à igreja. Esteja eles em que denominação estiverem, eles pertencem porque têm uma aliança com Jesus Cristo. Então, a igreja foi dada por Jesus a autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos, realizar a obra de Deus. Por quê? Porque ele disse, olha, eu dou autoridade para vocês pisarem as cabeças. Como é que a gente pisa? É com os pés, não é? Ninguém pisa com a cabeça, porque a cabeça está no céu.
Você pisa com os pés. Nós somos o corpo, é nós que pisamos. É nós que desfazemos, pisamos as obras do diabo. Pisamos a cabeça dos demônios. E se nós não fizermos, não será feito. Não será feito. Por quê? Porque Jesus está nos céus e Ele delegou esse poder, essa autoridade para a igreja. Por isso, meu irmão, se a sua vida não está indo bem, saiba que por detrás está o inimigo. E você precisa tirá-lo da tua vida. Isto é, se você já nasceu de novo. Se você pertence ao Senhor. Se você não pertence, saiba que você não tem autoridade para expulsar demônios. Porque você está no reino das trevas ainda. Você precisa vir para o reino da luz. Você precisa nascer de novo para você nascer na família de Deus e ter esta autoridade que Jesus nos delegou. Está entendendo, meu amado? Bom, veja bem, irmãos, agora eu vou entrar na parte prática deste ensino. Como é que nós fazemos a batalha espiritual? Veja, a Bíblia fala nesse texto que a minha esposa leu no início, que nós não temos que lutar. Volta lá em Efésios, abra lá em Efésios capítulo 6, deixa aberto lá, a partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele está falando assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, isso tudo demoníaco, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nos lugares celestiais. Outra versão diz: principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes ou forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Então são contra estes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isto, permanecer firme. Agora preste atenção. A maior parte das pessoas erra o alvo aqui. Quando você entra numa luta, numa guerra, você precisa saber, primeiro, manejar os instrumentos de guerra, e você precisa estar equipado para a guerra. Você precisa estar adestrado para a guerra. Nenhum soldado é mandado para a guerra sem que ele seja primeiro treinado, equipado, para que depois ele possa combater eficazmente. Também no mundo espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos ser treinados, nós precisamos ser equipados para podermos ser eficientes na batalha. Outra coisa muito importante, a maior parte das pessoas erra o alvo que ele tem que alcançar. Ao invés dele mirar nos demônios, ele mira na pessoa que o demônio está manipulando. Irmãos, olha, eu quero dizer isso com muita clareza para você. Não olhe para o seu marido, ou a sua mulher, ou o seu filho nas drogas, ou outra situação qualquer. Porque se você olhar para eles e criar um atrito com eles, você já está derrotado. Por quê? Porque o diabo, os demônios é que estão por detrás, manipulando, como se fossem marionetes. Eles estão controlando aquela situação, usando a boca daquela pessoa, usando aquelas circunstâncias criadas por eles, e que a pessoa é um mero instrumento. Então, se você for guerrear com a pessoa, você vai errar o alvo. Porque aqui nesse texto diz assim: não é contra carne e sangue que temos que lutar. Carne e sangue são pessoas. Mas contra quem que nós temos que lutar? Contra os demônios, os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes espirituais ou forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Ou seja, contra todo tipo de demônio. Então você tem que lembrar que os demônios agem no mundo físico, usando as pessoas que estão no reino dele
para fazer com que você erre o alvo na guerra, na batalha, e você seja derrotado. Por isso nós precisamos entender bem este assunto. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda sobre batalha espiritual: nunca olhe para a pessoa, ou seja, é o meu marido, eu não aguento mais, ele não sei isso, ele bebe, ele faz, ele apronta, ou o meu filho, eu não aguento mais essas drogas. São os demônios que estão mantendo ele cativo lá. Se Jesus o libertar, se você expulsar aquele demônio vai ter que sair da vida dele. Se você determinar aqueles que estão por detrás manipulando e controlando aquela situação vai mudar. Sabe, irmãos, a Bíblia deixa muito claro pela boca de Jesus que Satanás ele não faz outra coisa através dos seus demônios, senão matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. É esta a obra do diabo: matar, roubar e destruir. Isto 24 horas por dia, 365 dias no ano. Sem descanso, dia e noite. Roubar, matar e destruir. Por isso que você vê as pessoas infelizes na face da terra. As pessoas, via de regra, não são felizes, elas são infelizes. Elas lutam com todo tipo de dificuldade. E lutam, às vezes, um contra os outros, sem perceber que por detrás estão os demônios manipulando aquelas situações. Quer ver uma coisa? Finanças. Quase todo mundo tem problemas financeiros. Eu quero dizer para você que existe um demônio, um principado, que Jesus chama de Mamon, o Deus das riquezas, em Mateus capítulo 6, que controla as riquezas. Deus criou as riquezas da terra, não foi para o diabo, Ele criou para o homem. Mas o homem foi vencido por Satanás e entregou tudo nas mãos do diabo. O diabo, Jesus diz que é o príncipe deste mundo, é o governante deste mundo. Ele governa através dos homens, que ele coloca lá. E por isso é que ocorre tanta desgraça no mundo. E às vezes a pessoa culpa Deus ainda. Por que Deus não fez isso, que Deus não fez aquilo? É o diabo que está fazendo. Erra o alvo. O tempo todo estão errando o alvo. Por quê? Porque eles não estão percebendo que por detrás daquelas ações está o verdadeiro autor das ações, que são os demônios. Então, a Bíblia é muito clara aqui nesse versículo 12, quando diz que não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, mas sim contra os demônios. E para lutar contra demônios, irmãos, você não pode ir de peito aberto e nem na carne. Você tem que usar um equipamento espiritual. A Bíblia fala aqui, né? Portanto, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer, você que já nasceu de novo, já pertence ao Senhor, para você entrar na batalha é colocar a armadura. Deus tem uma armadura, irmãos, espiritual. Não é uma armadura física, mas é uma armadura espiritual, porque a batalha é espiritual. É no mundo espiritual que a batalha vai se travar. É entre anjos e demônios que a batalha vai se travar. E vai refletir no mundo físico. Você deve então colocar toda a armadura de Deus. A armadura completa que Paulo depois começa a detalhar e foi lido no início desse culto. Capacete, espada, escudo, sandálias, aquela parte, né? Tudo ali tem um significado que eu não vou tocar hoje. Mas eu quero dizer que a armadura que Deus tem não é para Ele, porque Deus não precisa de armadura, Ele é todo poderoso. Essa armadura é para nós. É por isso que o apóstolo diz, tomai toda a armadura de Deus. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Será que tem algum dia bom na face da terra? Será que algum dia você passa sem ter algum problema, ou você passa sem ter nenhum problema, uma maravilha, Não, quase sempre, todos os dias nós temos que lutar.
A vida, já dizia o poeta, é luta renhida, viver é lutar, não é? E é verdade. E aqui nós temos que lutar contra os demônios. Então, toda a armadura de Deus. Irmãos, a gente vai aprendendo na prática como as coisas funcionam. Quando nós começamos essa obra, alguns anos atrás, quando a gente fazia a tarde da fé, naquele tempo não tinha noite da fé, era só a tarde, às quartas-feiras, a gente jejuava naquela tarde para ficar espiritualmente mais forte e vinha para a batalha. E a gente, todos nós, pastor Matias, eu, minha esposa, todos os que trabalhavam na obra já, lá na tenda ainda, na Avenida Rio de Janeiro, a gente então, na tarde da fé, a gente expulsava aqueles demônios das pessoas, mandava os demônios sair em nome de Jesus, e realmente era uma batalha, mas a gente não punha a mão em ninguém. Eu me lembro claramente que quando eu chegava depois da tarde da fé, ali pelas 5 horas, 5 e pouco, a gente ia para casa, eu deitava no sofá e não levantava. A minha esposa fazia a mesma coisa, nós não íamos nem beber água, de tão cansado que nós estávamos. Isso acontecia com todos nós. Conversando com os pastores, o pastor Matias era naquela época muito jovem ainda, forte, tem muitos anos. Então, nós ficávamos que parecíamos que a gente tinha levado uma surra. Ou, como diz o mineiro, uma coça de pau, né? A gente estava todo dolorido, parece que doía todo o corpo, irmão, doía. Por quê? Nós não sabíamos, mas fomos aprendendo. Deus, ele é paciente, ele vai ensinando a gente, né? O que a gente fazia? Nós não tomávamos a armadura. Então, havia uma batalha no mundo espiritual. O nosso espírito, aonde é que é posta essa armadura? É sobre o nosso espírito. Porque Deus vai usar o nosso espírito para batalhar no mundo espiritual. Não é o nosso corpo. Ele vai usar a nossa voz, mas no mundo espiritual é o nosso espírito que vai batalhar. Então, o nosso espírito, quando retornava ao nosso corpo, ele estava sem a armadura, feridos na batalha, e aquilo refletia no nosso corpo. Refletia nas pernas, no corpo, nos braços, na cabeça. Parecia que a gente tinha levado uma surra. Isso foi intrigando, até que um dia o Senhor foi nos mostrando que, primeiro, não se jejua no dia da batalha. Dia da batalha não é dia de jejum. Jejum só enfraquece o nosso corpo, mas você precisa estar forte para o dia da batalha, não é mesmo? Ninguém vai mandar soldados jejuar para entrar na guerra. Ele, ao contrário, dá uma boa ração para ele, para que ele entre firme, né, pisando firme e atacando mesmo. Então o Senhor me mostrou isso na Bíblia, no atrevido voto de Saul, quando ele mandou que o povo jejuasse para fazer a guerra. Aí eu parei com aquele negócio. Mas com o tempo nós fomos aprendendo que nós precisávamos da armadura. E a partir do momento em que, antes de nós entrarmos naquela quarta-feira na guerra, nós pedíamos pela fé, com fé, que Deus colocasse e tomávamos posse pela fé. Você tem que tomar posse pela fé, que o teu espírito está revestido com toda a armadura de Deus, e a armadura é peitoral, é cingir dos lombos, é espada, é escudo, é tudo. Você está pronto. Aí, acabou aquelas dores. Acabaram as dores, melhor dizendo. Sumiram aquelas dores todas do nosso corpo. Foi outra situação. E nós continuamos fazendo do mesmo jeito, só que aí já não refletia. Por quê? Porque nós estávamos com a armadura de Deus. Então é importante você entender que você precisa da armadura espiritual no seu espírito para fazer batalha espiritual. Se você não fizer isso, você pode até fazer uma experiência. Se você não tomar a armadura e você for um filho de Deus, você vai ver a diferença que isto faz. Porque você vai ser ferido na batalha, com toda certeza. Ora, foram meses, eu acho que até anos durou isso, até que nós aprendêssemos. E a partir dali a coisa mudou radicalmente. Hoje fazemos batalha sem nenhum problema, nenhum reflexo no nosso físico. A gente sente que há um confronto espiritual.
né? A gente sente até a reação do inimigo. Eu sinto a reação do inimigo. Mesmo orando por qualquer pessoa, assim, se tiver demônios naquele fato que eu estou orando ali, os demônios reagem e eu já sinto, né? E quando você sentir os arrepios, saiba que eles são causados por espíritos. Viu? Saiba que eles são causados por espíritos. Espíritos malignos. Então, a primeira coisa que tem que aprender, então, é acertar o alvo, os demônios. Segunda coisa, a armadura completa. Pedir a armadura. A terceira coisa que você tem que fazer dentro dessa equipagem, além da armadura, irmão, você deve pedir perdão para os seus pecados. Porque você vai enfrentar o inimigo, e pecado é brecha para o inimigo te atingir. Entendeu? A Bíblia diz que, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se não me engano. Agora, preste atenção, você pede o perdão para os seus pecados e pede também a cobertura do sangue de Jesus sobre você. Por quê? Porque o sangue de Jesus, irmãos, nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça do pecado. Então, o sangue é para purificação. Então, você, com a armadura, com o perdão e com a cobertura do sangue, você está preparado para enfrentar o inimigo. Porque aí você está santo e irrepreensível diante de Deus para aquela batalha. Pelo menos naquela hora, você está perdoado, coberto, resgatado e todo equipado. Aí sim você pode começar a batalhar. Não entre em batalha sem pedir. Tomar posse pela fé da armadura, pedir que Deus te perdoe todos os seus pecados que você pecou, né, até aquele momento, e que Deus te cubra com o sangue de Jesus, teu filho, para perdão dos seus pecados, para proteção. Muito bem, feito isto, aí sim, aí você vai fazer a batalha espiritual. Como é que você vai fazer a batalha espiritual? Você vai falar com os demônios. Porque eles é que são o verdadeiro alvo. Você vai falar com os demônios que estão atuando na vida do seu marido, ou da sua mulher, ou na vida dos seus filhos que estão nas drogas, ou com aqueles demônios que estão atuando na vida das pessoas para quem você precisa vender e que não consegue vender. Ou que você precisa receber e não consegue receber. Porque os demônios não permitem que aquela pessoa tenha dinheiro para te pagar ou queira comprar a sua mercadoria. Lembre-se que aquelas pessoas com quem você está lidando estão num outro reino, no reino das trevas. Isso é muito importante você entender isso. Então você vai falar com os demônios. Mas como é que eu falo com o demônio, pastor? Abrindo a tua boca. Lembra que demônio não é onisciente. Você não pode falar com demônio em pensamento. Você abre a sua boca, também não precisa gritar. Porque demônio não é surdo também. Amém? Assim como os anjos também não. Então você simplesmente fala com eles. Faz assim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que te venceu na cruz e na ressurreição, eu falo agora com todos os demônios que estão agindo na vida de fulano de tal, através do Espírito Santo. Então, preste atenção. Em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Por que através do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está presente em todos os lugares. Ele vai fazer aquele demônio ouvir, esteja o demônio aonde estiver, e aquela pessoa aonde estiver. Eu me lembro que eu fazia intercessões e batalha por uma pessoa que estava nos Estados Unidos a pedido de uma cunhada minha, e toda vez que eu orava para aquela pessoa, levava mais ou menos uns 2 ou 3 minutos e vinha a reação. Quando eu oro com uma pessoa que está fora, em Curitiba e tal, e que tem demônio, vem a reação. Às vezes demora um pouquinho, mas vem a reação. E quando está perto e eu ponho a mão sobre uma pessoa, a reação é na hora. Por quê? Porque os demônios estão lá, atuando lá, mas eu falo com eles através do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo e através do Espírito Santo eu falo com vocês, demônios que estão atuando na vida de fulano de tal.
Diga o nome dele completo. Ou pelo menos o nome mais completo que você saiba. João Batista de Oliveira Figueiredo. Pronto, você já sabe. Aí o Espírito Santo vai fazer aquele demônio ouvir e obedecer. Aí você diz, em nome de Jesus Cristo, eu determino, porque você tem autoridade. Quem tem autoridade precisa usá-la. E não ter medo de usá-la. Ai, pastor, mas é um demônio. E o que tem? Ele já é um espírito derrotado. Você crê nisso ou não? Se você não crê, não se meta em fazer batalha, porque para isso precisa de fé. Em nome de Jesus Cristo, depois que você falou com eles, em nome de Jesus Cristo, eu falo com vocês, demônios, através do Espírito Santo que age na vida de fulano de tal. Em nome de Jesus Cristo, eu determino que vocês sejam, todos vocês sejam amarrados. Imediatamente os anjos de Deus vão amarrar aqueles demônios. Lembre-se que os anjos é que fazem esta obra, e eles são magníficos em poder. Imediatamente eles vão ser amarrados. Eu determino que vocês sejam, aonde estiverem, amarrados, amordaçados e imobilizados. Por quê? Porque se você amarrar e não amordaçar e não imobilizar, aquele demônio vai continuar indo atrás daquela pessoa e falando com ele. E agindo na vida dele. Né? Quem sabe até ele põe o pé na frente assim para ele tropeçar, cair, xingar, dar um palavrão. Quer dizer, você tem que fazer barba, cabelo e bigode. As três coisas. Amarra, amordaça e imobiliza. E os anjos imediatamente farão essas obras ali. Naqueles demônios. Você fez a primeira parte da batalha. A segunda parte é: Pai, em nome de Jesus, eu peço, envia agora os teus anjos para trabalhar na vida do fulano de tal. Assim como os demônios trabalham para o mal, os anjos trabalham para o bem. Você precisa enviar os anjos. Porque os anjos, eles são espíritos ministradores, enviados por Deus para nos servir. É eles que vão buscar e trazer a bênção. É eles que vão, além de submeter o inimigo e mantê-lo submetido, eles vão trabalhar em teu favor, para que a bênção chegue a você, seja ela material ou qualquer outro tipo. Por exemplo, você está orando pela conversão do seu marido. Seu marido sai de manhã, liga o rádio, a hora que ele liga o rádio tem um pastor falando. O demônio que está junto com ele diz assim, eu vou desligar isso, eu vou mudar de emissora. Aí ele muda de emissora. Ele pensa que é ele que está falando, mas é o demônio que enfia aquilo na cabeça dele, na primeira pessoa, como se fosse ele. Aí ele muda de estação. Mas se você fizer a batalha, na hora que ele, vamos dizer, que ele foi para lá para o trabalho e já mudou de estação. Aí você em casa começou a batalha, amarrou, amordaçou, imobilizou e pediu que os anjos trabalhassem com ele. Quando ele liga outra vez aquele rádio, aqueles demônios foram amarrados, amordaçados e imobilizados naquele lugar, naquele momento. Eles não estão mais com aquela pessoa. Eles vão ficar ali aonde eles foram amarrados, amordaçados e imobilizados, debaixo dos pés dos anjos. 24 horas. Não pode ser 48, a semana toda, o mês todo, senão ficaria muito fácil fazer batalha. Nós amarraríamos todos os demônios, uma vez por todas, ad perpétuum, pronto, estava tudo resolvido. Não tinha mais obra do diabo no mundo. Mas não é assim. Jesus fala em Mateus capítulo 6, que basta a cada dia o seu mal. Satanás tem, através dos demônios, o direito legal de realizar o mal todos os dias. Mas nós podemos resistir o diabo. Sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Então o que você faz? Aqueles demônios ficaram amarrados ali. Na hora que o seu marido ligar o rádio novamente, quando ele está voltando para casa, ele liga o rádio, tem um pastor pregando lá. Mas não tem demônio do lado dele para assoprar nele. Vou tirar dessa emissora. Tenha um anjo do lado ali, para dizer, eu vou ouvir o que esse pastor quer dizer. Afinal de contas, vamos ver o que é esse negócio. Minha mulher fala tanto desse negócio, deixa eu ver como é que é isso. E aí Deus começa a usar aquele homem e falar com aquela pessoa,
porque o Espírito Santo é que está trabalhando por detrás de toda a situação, e o homem vai dizer, poxa, mas parece que ele sabe toda a minha vida, ele está falando comigo. E chega em casa e diz, Maria, que dia mesmo que é aqueles cultos teus lá na tua igreja? É quinta-feira. Olha, quinta-feira eu vou com você então. O teu pastor fulano de tal, né? Eu ouvi ele no rádio, eu vou lá. Não é hora de você começar a pregar para ele, minha irmã, dizendo assim, olha, você tem que se converter, que você é isso mesmo, você está errando o alvo. Você não é Espírito Santo, você não convence ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Deixa Deus fazer a obra. Simplesmente, né, entra lá no banheiro e diz, Senhor, muito obrigado, o Senhor já começou a agir. E quinta-feira o diabo vai fazer tudo para que ele não venha. Vai trazer um amigo, vai esquecer do horário, mas você já desde a manhã começou a batalha, amarrou aqueles demônios todos. Se você sentir no meio da semana, no meio do dia, que a coisa está piorando, ele ligou para você e disse, olha, eu não vou poder ir porque surgiu um compromisso, tudo bem. Você entra em batalha novamente, por quê? Porque veio reforço de demônios. Aí você amarra, amordaça, imobiliza, fala novamente com aqueles demônios que foram enviados como reforço, para manipular aquela situação. Aí, em vez de 1, 2 demônios que estão amarrados, vão ficar mais uns 3 ou 4. O maioral deles vai dizer, epa, não dá para eu ficar atacando essa pessoa. Por quê? Porque esse aí, ele está sabendo fazer guerra comigo. Ele está imobilizando os meus soldados. Eu estou ficando sem demônio para fazer a obra, que é matar, roubar e destruir. Você está entendendo, meu irmão, como é que funciona a coisa no mundo espiritual? Aí você quebra aquilo, daí um pouco liga o teu marido, olha, aquele compromisso foi cancelado, infelizmente acabaram de me ligar, tal, não vai dar hoje, eu vou lá na igreja com você. Pronto, está resolvido o assunto. Mire o alvo certo, que são os demônios que estão por detrás da situação. Irmãos, isso serve, a batalha espiritual, ela serve para a conversão, ela serve para a área financeira, ela serve para qualquer área da nossa vida. Por quê? Porque os demônios tentam agir em todas as áreas da nossa vida. Nós não estamos imunes deles. Não há imunidade para aquele que nasce de novo. Ao contrário, parece que aumenta. Mas também aumenta em nós o poder. Porque maior é aquele que está em nós, que é o Espírito Santo, que vai fazer aqueles demônios obedecerem. Vai submeter. O poder de Deus vai operar através do Espírito Santo que habita em nós. Você está entendendo? Eu, um tempo desse atrás, faz muitos anos já, eu fui pregar em Cornélio Procópio. E fiquei em Londrina, que as minhas filhas moravam ali, estudavam ali, e veio um irmão lá da igreja de Cornélio me buscar. E na ida, e veio na volta, quando ele veio me trazendo, ele, depois da pregação, era um fim de semana, ele me disse, pastor, eu sou tesoureiro da igreja, e eu estou com uns problemas, queria conversar com o senhor, aproveitando que a gente vai todos esses quilômetros. Pois é, eu sou tesoureiro da igreja, eu sou fiel nos dízimos, eu sou presidente da Adonep, do capítulo da Adonep, eu faço oferta, mas eu sou um representante comercial e tenho um produto que eu vendo, que é arroz, é um dos melhores arroz que existe. Mas eu não estou conseguindo vender, já faz uns 2 ou 3 meses que eu estou vendendo, mas muito mal. E não consigo receber. Eu tenho dívidas antigas que eu já considero perdidas. O que é isso, pastor? Se eu sou fiel no dízimo e nas ofertas. Eu falei, demônios? Você está sendo atacado por demônios. Você faz a batalha. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, aí eu ensinei para ele. Eu falei, olha, você vai fazer o seguinte. Você tem os nomes dos seus clientes? Tenho. Então você vai fazer praças, né? Faz praças, cidades. Você pega a praça, todos os clientes daquela praça e faz a batalha espiritual. E fala através do Espírito Santo com aqueles demônios que estão atuando no seu cliente X. Fala o nome dele. Amarra, amordaça e imobiliza. Como eu expliquei. Né? E submete os demônios e pede que Deus mande os anjos lá, que os anjos vão trabalhar em teu favor. Para receber as dívidas, a mesma coisa. Não é que a pessoa não quer te pagar, mas ele não recebe, os demônios não deixam que ele receba as dívidas para poder te pagar. Ele também tem credores, ele é devedor teu, mas ele tem credores.
Ou então ele não consegue vender o produto. Os demônios estão bloqueando. Então você faz a batalha contra aqueles demônios que estão agindo na vida do seu cliente, impedindo que ele compre de você ou que ele te pague a dívida. Amarra, amordaça e imobiliza aqueles demônios onde eles estiverem. Submete-os todos os dias. E você vai ver a diferença. Eu fui pregar, eram dois fins de semana. No outro fim de semana eu fui, e aquele irmão veio me buscar com um sorriso desse tamanho aqui, dizendo: pastor, eu nunca vendi tanto na minha vida como eu vendi essa semana que passou. Eu recebi dívidas que eu julgava já perdidas. Eu fiz exatamente como o senhor disse, e funciona. E ele foi me contando as experiências dele. Ele disse: olha, eu cheguei num supermercado, quando eu cheguei lá, o dono do mercado disse: ô fulano, que bom que você chegou aqui, o teu arroz está acabando, está saindo, barbaridade, me manda um caminhão de arroz. Na hora eu já liguei, já fiz o pedido, né, e vendi, recebi dívida. Eu nunca esperava que esse negócio funcionasse desse jeito. Eu falei: então agora vai e ensina os outros. Ensina na Adonep, pede permissão para o pastor, dá um testemunho e fala daquilo que eu te ensinei. Esse irmão já esteve umas 2 ou 3 vezes aqui na igreja, nas quintas-feiras. De vez em quando ele aparece por aqui, ele mora em Cornélio Procópio. Mas de vez em quando ele vem nos visitar aqui, e sempre depois do culto, ele vem para me dar um abraço. Irmãos, isso funciona mesmo. Quando eu fui comprar esse apartamento que eu moro, estava tudo pronto. Era um negócio casado. Eu comprava o apartamento de uma senhora, ela comprava uma casa que foi a única que ela gostou e achou, e aquela pessoa ia comprar um apartamento novo. Tudo certinho, tudo engrenado ali. Eu fui buscar um carro que ia entrar num negócio em Londrina. Quando eu cheguei com o carro, que estava com as minhas filhas, mas infelizmente ia ter que entrar no negócio, né? Quando eu cheguei, o irmão Gaspar, que estava corretando aquele negócio, ele era construtor e tinha uma imobiliária também, ele chegou para mim e disse: pastor, deu tudo errado. O homem não quer mais vender a casa, a mulher não vende o apartamento e o senhor fica onde está. Eu falei: de jeito nenhum. Eu falei: isso aí é demônio. Você quer ver como a coisa funciona, Gaspar? Eu não sei se o Gaspar está aqui, acho que ele não está aqui. Mas ele está frequentando a igreja aqui. Ele está morando em Cianorte, mas está voltando para cá. Eu disse: você quer ver como o demônio sai desse negócio já já? Eu falei: vamos comigo aqui. Você não precisa orar não, só eu vou orar. Você só concorda. Você pode concordar, irmão? Posso. Ele era diácono e tesoureiro da igreja naquela época, eu me lembro bem. Eu falei com os demônios que estavam agindo na mente daquele homem, na vida daquele homem que ia vender a casa para aquela mulher de quem eu ia comprar o apartamento. E amarrei, amordacei, imobilizei aqueles demônios em nome de Jesus e falei: agora está aqui a chave, vai lá. Era 6:30 da tarde, estava escurecendo. Eu falei: está aqui a chave, vai lá, pode fazer o negócio que eu vou estar lá em casa, eu estou com uma visita lá em casa e você, mais tarde você me procura lá. 8:30 da noite ele chegou lá com o contrato tudo assinado, todo mundo assinou os contratos, só faltava eu e a Elizabeth assinarmos, e nós assinamos e compramos o apartamento. Se eu tivesse dito: mas que pena, puxa vida, mas que infelicidade, o demônio tinha dado gargalhada, e eu tinha perdido aquele negócio, ninguém tinha sido abençoado ali. Porque eu abençoei aquela mulher abençoou o outro, todo mundo saiu feliz e satisfeito, mas o diabo não estava. Ele queria colocar obstáculo, mas na mesma hora, eu tinha aprendido recentemente essas coisas, botamos o demônio para correr em nome de Jesus. Correr não, amarrou, amordaçou, imobilizou, ficou ali impedido de agir, pedi que Deus mandasse os anjos lá, os anjos já começaram a trabalhar, a coisa mudou. 8:30, o Gaspar estava lá em casa com o contrato, mesmo no meio da visita lá, nós assinamos o contrato e ele foi embora. E daí a 30 dias nós entramos no apartamento onde nós estamos há 15 anos já, para a glória de Deus. Irmãos, funciona. Seus filhos saem das drogas. Também a conversão de pessoas. E eu quero aqui aproveitar para te ensinar. Às vezes, irmãos, a gente pega umas manias e não aprende coisa nova quando Deus está querendo nos ensinar. Nós às vezes ficamos fazendo intercessão pela salvação dos nossos entes queridos, dos nossos cônjuges ou entes queridos, familiares,
e dizemos: Senhor, salva o fulano de tal. Ó, Senhor, ele precisa, ele é isso, ele é aquilo, ele é uma pessoa boa. Eu mesmo orei já muitas vezes desse jeito, antes de ter esse entendimento. Mas a gente não vai no alvo. Sabe, irmãos, nós ficamos clamando para Deus salvar como se Deus não quisesse salvar. E a Bíblia diz muito claramente que Jesus Cristo veio buscar e salvar os que estavam perdidos. E a Bíblia fala em Timóteo que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1. Mas tem alguém que não quer que nem os seus parentes, nem os meus, nem os nossos familiares sejam salvos. Quem que é? Satanás. E ele trabalha 24 horas para que as pessoas permaneçam nas trevas. Não aceite a palavra de Deus. Então o que nós temos que fazer? A batalha espiritual. Que Deus quer salvar. Então eu mudei a minha oração em relação ao meu irmão mais velho e a minha irmã mais velha. Que fazia 17 anos que estava lá dentro da igreja messiânica fazendo aqueles jurê. Eu me lembro que a Vasti, minha irmã mais velha, disse: ó, meu irmão, por que... Eu não sei, perdi 17 anos da minha vida fazendo aquilo, mas que pena, como eu me arrependo. Eu falei: mas aí você ainda tem muito para produzir para Deus, está produzindo até hoje, uma crente fiel. Mas foi através da batalha, irmãos. É amarrando, amordaçando, imobilizando aqueles demônios que agiam na vida dela, que agiam na vida do meu irmão, porque Deus quer salvar, mas tem alguém que não quer. Não adianta você ficar clamando para Deus: salva, 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 como se Ele tivesse que ser convencido. Tá bom, para, eu vou salvar, tá? Você já me convenceu que eu vou salvar. Não, Jesus veio para salvar a todos. E a salvação já foi conquistada. Mas tem alguém que não quer. Então você tem que batalhar no alvo certo. É contra aquele. E a coisa muda. Eu aprendi isso e logo depois que começamos a orar e batalhar, minha irmã mais velha se converteu, meu irmão mais velho um tempo depois também se converteu. Hoje todos estão salvos. E é assim que nós temos que fazer. Meus tios, o que morreu recentemente com quase 82 anos também, eu fazia batalha e antes dele falecer, ele aceitou a Jesus como Senhor. Então, irmãos, funciona. Mas você precisa fazer a coisa certa. Então você tem que amarrar, amordaçar e imobilizar. Primeiro de tudo, a armadura completa, certo? Depois o perdão dos seus pecados, a cobertura do sangue sobre você. E agora você se levanta. Batalha não se faz nem ajoelhado e nem com o olho fechado. Você pode levantar, também não precisa gritar. Você pode ir no banheiro, seu marido saiu. Agora, uma coisa muito importante, você tem que ter um horário para fazer a batalha. Você tem que escolher o horário. Porque ela tem que ser diária, todos os dias, até você alcançar a vitória. Todos os dias. E se é alguma coisa dinâmica, você tem que batalhar todos os dias. Porque basta cada dia o seu mal. Porque passadas 24 horas, se você perdeu o horário, esqueceu, os anjos soltam aqueles demônios imediatamente. Eles só podem retê-los 24 horas. Por quê? Porque você mandou, em nome de Jesus, que eles fossem amarrados, amordaçados, imobilizados e submetidos às próximas 24 horas. Porque basta cada dia o seu mal. Eles não podem ficar mais do que 24 horas. Mas antes de vencer as 24 horas, você, espertamente, porque quem anda com Jesus fica esperto, você vai e renova a batalha. Manda amarrar novamente, amordaçar, imobilizar, 24 horas seguintes. Lá vão ficar mais 24. Por isso que os demônios podem vir um reforço. Você submete o reforço também. E o resultado disso é que você vai ter vitória. Mas você tem que batalhar todos os dias. Por isso você precisa de disciplina. Soldado é disciplinado. Você precisa de disciplina no horário. Você não pode escolher um horário impróprio. Você tem que escolher um horário, que aquele horário você não tem outro compromisso a não ser aquele. De abrir a Bíblia em Lucas 10, 19 e 20, ou aqui nesse texto de Efésios 6, ler e orar ao Senhor, agradecendo, pedindo a armadura, perdão dos pecados, cobertura do sangue sobre você, sobre a sua família, sobre aquele que vai ser
objeto da sua súplica, você pede também que Deus coloque a armadura sobre ele, que o Senhor perdoe os pecados do seu filho, do seu cônjuge, enfim, e que o Senhor cubra-o com sangue e fala com os demônios, através do Espírito Santo. Depois envia os anjos. Faça isso, irmão, que você vai ter a vitória, em todas as áreas. Uns anos atrás, uma experiência aqui, para você ver como funciona. Casal de dentistas, crentes, foram perdendo os clientes desapareceram, ótimos clientes foram desaparecer, e eles dizimistas, ofertantes, tudo, até que um dia, lá na cadeira, isso não aconteceu comigo, foi com outro pastor, e ele falou, olha, nesse predinho aqui que eu estou, tem várias salas, todas elas estão vazias, estava tudo lotado, foram tirando todo mundo daqui, foi saindo, por quê? Porque sumiram os clientes daqui. Aí o pastor disse, é um demônio. E fez a batalha, expulsou aquele demônio. Era um enorme demônio, tipo de um cão muito grande, que ficava na frente, impedindo as pessoas de entrar. Por quê? Porque aquele predinho tinha sido comprado de um homem, naquela época do cruzado, do Sarney, que todo mundo ficou desesperado atrás de dinheiro, e um sujeito que tinha dinheiro, comprou aquilo a preço de banana, e fez ali salas, transformou tudo em salas, alugou e começou a ganhar dinheiro. E a pessoa que vendeu ficou muito ressentida, e fez uma obra de feitiçaria para que o demônio entrasse ali e não deixasse ninguém entrar mais ali. E o crente estava ali sendo afetado. Até que o Senhor mostrou. Expulsou o demônio, acabou. Os clientes voltaram todos. Você está entendendo como funciona? Porque é no mundo espiritual que reflete no mundo físico. Isto é uma verdade, irmãos. Isto é uma verdade. Então, eu quero ensinar você nessa noite como é que você faz. Então, você põe a armadura, perdão dos pecados, cobertura do sangue. Depois, em nome de Jesus, fala com os demônios e determina que eles sejam, pelo poder de Deus ou pelos anjos de Deus, amarrados, amordaçados, imobilizados e impedidos de agir na vida de fulano de tal as próximas 24 horas ou em tais e tais situações as próximas 24 horas. E, em seguida, Senhor, mande os teus anjos trabalhar nessas situações ou nesta vida, para que ele venha ou para que a situação se resolva, para que ele aceite, converta, enfim, aquilo que você está buscando. E os anjos de Deus vão trabalhar 24 horas junto àquelas pessoas. Assim como os demônios trabalham, os anjos também trabalham. Certo? Isso você faz todos os dias e você verá o resultado na sua vida. Irmãos, os anjos, eles funcionam, lembra como eu disse no início, como se fossem garçons. É como se você chegasse no restaurante, morto de fome, sentasse à mesa e ficasse olhando para o garçom ali do lado, prontinho para te servir, e você olha para o dono do restaurante, olha para o garçom e levanta e vai lá no dono do restaurante e diz, como é, aqui ninguém serve comida? Diz, não, o garçom está ali do seu lado, é só o senhor dar a ordem que ele vai buscar a comida. Deus já mandou os anjos. Eles estão à nossa disposição para abarrar o mundo, submeter o mundo das trevas e trabalhar nas circunstâncias para que as coisas aconteçam. Você entendeu? Você pode fazer essa batalha por você e pelos seus familiares, pela conversão das pessoas que você quer, pelas situações que você está vivenciando. Amém? Todos entenderam? Então agora pegue o teu cartão na mão, que nós vamos fazer a oração perseverante, e depois nós vamos fazer uma batalha. Fique em pé. Olha, você está orando por um pedido aí? Quantos estão com o cartão aqui? Levante a mão. Isso. Vocês estão orando por alguns pedidos? Estão? Às vezes você está pedindo, mas está esquecendo de fazer a batalha. Então hoje nós vamos fazer a batalha. Você vai levantar esse cartão dizendo, Senhor, eu tenho todos os dias, ou tenho orado todas as quintas-feiras te pedindo. Hoje eu vou fazer a batalha contra os demônios que estão bloqueando essa benção. Tem demônio bloqueando a benção.
para não chegar em você. Você notou que o pastor Matias, eu, quando nós fazemos a oração, nós repreendemos os demônios que estão por detrás? Nós fazemos de uma maneira genérica, mas hoje eu gostaria que você fizesse. Eu vou te ensinar, então você vai fazer o seguinte, eu vou te guiar numa oração de batalha. Agora, esta batalha, irmão, você só pode fazer se você pertence a Jesus Cristo. Se você não pertence, não faça a batalha, faça só o pedido. Ok? Se você não entregou ainda a sua vida a Jesus, não faça a batalha, faça só o pedido. Mas se você entregou a sua vida a Jesus, você está no reino do Filho amado, você está no reino da luz. Você pode fazer esta batalha comigo, orando depois de mim. Eu vou te guiar nessa batalha. Vamos fazer? Levante o teu cartão. Pai querido, nós estamos trazendo diante da tua face esses cartões, Senhor, onde estão os nossos pedidos, Pai, das bênçãos que estamos buscando diante da tua face. A tua palavra diz que se nós crêssemos, nós receberíamos. Jesus falou que tudo o que pedíssemos na oração, crendo, nós recebemos. Agora, Senhor, existe um inimigo por detrás, aquele que não quer que nós sejamos abençoados, que tem manipulado as situações, o dinheiro, tem manipulado as pessoas, que nós estamos aqui, Senhor, cujos nomes estamos trazendo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós entramos em batalha agora. Depois de mim agora, diga assim, em nome de Jesus, eu falo, através do Espírito Santo, com todos os demônios que estão por detrás dessas situações e dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, eu determino agora que esses demônios caiam por terra, amarrados, amordaçados, imobilizados, as próximas 24 horas, em nome de Jesus. Vocês ficarão impedidos de agirem na vida e circunstâncias desses cujos nomes e situações estão descritos nesses cartões.